Ao testemunharmos, nós estamos buscando apresentar o Senhor Jesus Cristo para que as pessoas se convertam, para que as pessoas aceitem o Senhor Jesus Cristo, deixem uma vida de pecado ou uma vida afastada do Senhor e se acheguem ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, irmãos, testemunho e conversão não são coisas que acontecem automaticamente. Nós estamos vivendo num conflito cósmico, um conflito entre o bem e o mal. E é dentro desse conflito que os processos de conversão acontecem. É dentro desse conflito, no meio desse conflito, que os testemunhos são dados. Mas esse conflito, irmãos, é muito anterior. Esse conflito aconteceu antes da fundação desse mundo. Veja lá no texto de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nessa guerra do céu, irmãos, resultou que Satanás foi lançado na terra. Satanás e os seus anjos. E o objetivo deles, então, agora, é destruir aqueles que querem chegar perto do Senhor Jesus. É destruir a obra do Senhor Jesus. O texto de Efésios, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aos Efésios no capítulo 6 e no verso 12, e ele diz assim: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta, irmãos, não é contra homens, a nossa luta é contra os anjos de Satanás e o próprio Satanás. É com eles que nós temos que lutar. Mas como, irmãos, que nós, falhos, homens, seres humanos, pecadores, vamos lutar contra o pecado? Vamos lutar contra o originador do pecado, contra Satanás e seus anjos? O texto de Coríntios, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, nos dá uma esperança nessa luta, nos dá força para essa luta. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Veja, irmãos, não temos armas carnais próprias, mas elas são as poderosas armas de Deus. Quais são essas poderosas armas de Deus que estão à nossa disposição para que nós testemunhemos e para que nós lutemos e vençamos nesta guerra cósmica? Essas armas são o Espírito Santo, irmãos, são os dons do Espírito. Essas armas são os anjos celestiais. Essas mesmas armas são os acontecimentos que acontecem na vida das pessoas e fazem com que elas pensem em um ser superior, pensem na necessidade de salvação. Essa salvação, irmãos, nunca é coercitiva. Apesar do desejo do Senhor Deus de salvar a todos, o Senhor não coage ninguém a ser salvo. Salvação é uma demonstração de amor. Primeiro, de amor a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que nós agora também possamos demonstrar amor. Não medo, não obrigação, mas amor, reciprocidade de amor. Na guerra entre o bem e o mal, a oração faz a diferença. Quando oramos, irmãos, o Senhor nos dá força. A oração intercessória, a oração pelas pessoas. O texto da nossa lição diz assim: Deus honra a nossa escolha de orar por elas, pelas pessoas interessadas, pelas pessoas às quais estamos apresentando a salvação do Senhor Jesus, e atua mais poderosamente em favor deles. A oração, irmãos, move Deus a atuar mais intensamente, mais poderosamente na salvação
das pessoas. Nossa lição tem um texto muito bonito, texto da página 46. Lá diz o seguinte: ao tratarmos do assunto da oração intercessória, devemos humildemente reconhecer que não entendemos perfeitamente a atuação de Deus. Não entendemos completamente a atuação de Deus. Mas isso não deve impedir que participemos continuamente das bênçãos que a oração oferece a nós e aos outros. Nós não entendemos realmente, irmãos, como é que Deus atua a partir das nossas orações. Mas nós sabemos o seguinte, e a Bíblia diz isso: nós somos abençoados com as nossas orações e abençoamos aos outros com as nossas orações. Por isso, irmãos, nós devemos orar continuamente. Por isso nós devemos orar pelos outros, pelos aqueles a quem vamos testemunhar, por aqueles que nós ainda nem sabemos que vamos testemunhar. Mas devemos orar, irmãos, porque a oração, ela traz bênçãos para nós e para os outros. O Senhor quer nos abençoar através das nossas orações.